da Igreja Missão Cristã Internacional em Setúbal. Neste momento, estás a assistir-nos através do nosso canal do YouTube. Aproveito para pedir-te que coloques um like e subscrevas no nosso canal. Estou certo que esta mensagem virá ao encontro do teu coração. Por isso, aumenta as tuas expectativas e vê o que Deus pode fazer através da tua vida. Glória a Jesus. Ainda nesse espírito, adora mais um pouco o Senhor aí. Ainda nesse espírito de adoração, rende louvor ao Senhor, rende adoração a Ele. Amém. Teu é o reino, o poder, glória, é glória para sempre. Amém. Seja hoje, que seja agora, vai derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vai derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vai derramar o teu Espírito. Que seja hoje, derrama o seu que Espírito seja agora, nessa noite sobre as nossas vidas. Precisamos, ó Deus. Não somos nada sem o Teu Espírito, sem a Tua presença. Somos dependentes dela, ó Pai. E hoje não é diferente. Precisamos da Tua presença aqui para nos aquecer, não só por conta desse frio que o ambiente, que a temperatura nos promove, mas porque sabemos que o Teu Espírito esquenta a nossa alma. Que o Teu Espírito, ó Deus, aquece o nosso coração. Então, em nome de Jesus, permaneça conosco aqui, Espírito. Fica conosco. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Tenham bondade, pode tomar vossos assentos. Quero compartilhar aqui uma palavra com vocês e já aproveitar e agradecer ao pastor Luiz pelo convite, pela confiança também. Amém? Era para ser na sexta passada, mas não houve possibilidade. E eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas, conforme diz a palavra, né? Então nós temos que entender que Deus assim o quis, ok? Irmãos, abram vossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 25. Amém? Confesso que essa palavra é uma palavra que eu já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos no GV, onde a gente está aí junto com os irmãos, liderando. E a pastora Flávia Assunção também nos convidou uma ocasião para a gente compartilhar uma palavra no grupo de vida dela. E nós falamos sobre isso. E eu orava a Deus, e eu não sou de ficar repetindo a palavra que a gente prega, mas o Senhor me incomodava para falar sobre esse tema. E por essa ocasião, nessa noite, nós vamos pregar de forma temática e não positiva, ok? Creio que os irmãos aqui são conhecedores da palavra, então conforme for citando aqui os temas, acredito que os irmãos vão se encontrar e não haverá dificuldade para a compreensão, amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe
na presença de Deus. Foi iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus e que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor e nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Amém? Versículo 30 eu vou repetir, olha só. Foi iniciativa de Deus que vocês em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Amém? Irmãos, eu ultimamente venho assim analisando um pouco a igreja, não só a MCI, mas a igreja de uma maneira geral, a igreja de Jesus. E acredito que os pastores, os líderes evangélicos, os líderes cristãos, têm encontrado uma dificuldade até para pregar a palavra de Deus. Por que eu falo isso? Porque nós já conhecemos a palavra de Deus, principalmente quando se prega para quem já conhece. Quando você prega para quem ainda não conhece as santas e sagradas escrituras, as verdades de Deus, se torna mais fácil. Mas quando você prega para pessoas que são conhecedoras da palavra, é um desafio muito grande para quem é pastor e para quem é líder pregar. Porque é mais ou menos assim, como se fosse uma receita de bolo de chocolate, por exemplo. Aí chega aqui o pastor Luiz, que é um hábil fazedor de bolo de chocolate, por sinal, quando prega aqui, você vai entender o que eu quero dizer. Aí ele diz assim, num determinado culto: olha, nós vamos fazer aqui novamente um bolo de chocolate. Teremos aqui 3 xícaras de farinha de unção, 2 xícaras de amor de Cristo, 2 colheres de margarina do perdão, e assim vai. E aí chega aqui o obreiro Rosanon e prega novamente receita de chocolate. Só que ele inverte um pouco. Vamos começar pelas manteigas de amor, coloca 3 colheres, não 2. A farinha de unção vai ser só 2 xícaras, não 3. E assim vai fazendo só uma diferenciação, uma pequena diferenciação na receita. Porque os irmãos sabem qual é a receita da vida cristã. É isso que eu quero dizer. É óbvio que quando as pessoas pregam e ensinam a receita da vida cristã, que contém nessa receita amor, perdão, arrependimento, entrega, oração, jejum, amor ao próximo, é uma lista de vários ingredientes dessa receita da vida cristã. Tem sempre aquele que coloca um diferencial na receita. E você sai daqui com aquele gosto de quero mais. Na verdade, fala, nossa, aquela ganache que o pastor colocou no domingo na receita estava maravilhosa. E eu quero mais. Só que tem um problema em relação a essa receita. Porque de tanto ouvir a receita, às vezes nós pegamos o hábito e nem olhamos mais como que é feito o passo a passo da receita. Chegamos em casa e às vezes queremos reproduzir a receita e não dá certo. Às vezes assa demais, às vezes falta farinha do amor, falta manteiga da unção, açúcar do arrependimento, às vezes falta o leite do amor ao próximo, e a receita não sai tão boa. E o pior de tudo é que nós não vamos lá no livro de receita, às vezes, reconfirmar algumas coisas para fazer a receita. Os irmãos estão entendendo essa alegoria? E aí é um desafio pregar sempre a mesma receita e entender que os irmãos não vão errar a medida quando chegarem em suas casas, né? Então, posto isso, só para os irmãos entenderem aqui que eu não sei como que vai sair a receita hoje, tá? Espero que vocês saiam com gosto de quero mais. Tomara que tenha um granulado, alguma coisa que chame a atenção nesse bolo. Mas amém? Irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês? Pelo texto que nós lemos aqui, deu para compreender que Deus faz algumas escolhas, né? E chama pessoas. Então é justamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Escolhas. Deus faz escolhas. Mas quem Deus escolhe? Quem são as pessoas que Deus escolhe? Olha só. Primeiro, para saber quem são as pessoas que Deus escolhe, nós temos que entender o que é escolher. Escolher é optar, é preferir, é você eleger, é selecionar alguma coisa entre 2 ou mais. Correto? E é isso que é escolher. Mas quando nós vamos fazer escolhas, qual é o nosso critério para a gente fazer uma escolha? A gente escolhe sempre o melhor. Por exemplo, quando você vai comprar um produto,
Você, mesmo que às vezes não tenha o recurso que você gostaria para adquirir um determinado produto, você procura o melhor produto. Quando você procura um serviço, você também procura o melhor serviço. Por exemplo, se você precisa de um médico, de um mecânico, enfim, de um serviço, você, de alguma forma, procura recomendações para ter o melhor serviço. Quando você vai se hospedar em algum lugar, que vai fazer uma viagem, você procura o melhor lugar. É sempre assim. Esse é o nosso critério de escolha. Quando você quer escolher entre uma marca e outra, você escolhe a melhor marca, né? Então, as nossas escolhas, primeiramente, ela é baseada no quê? Na qualidade. A gente sempre quer o melhor. Em segundo, no que mais é baseada as nossas escolhas? Também nas condições. Porque qual é o tempo necessário que eu preciso para adquirir determinada coisa, né, que eu quero, que eu procuro? Qual que é a minha capacidade de investimento? Quanto que eu posso pagar? Então, baseado nisso, baseado nas condições, nós também determinamos as nossas escolhas. E também é baseada nas vantagens. A gente faz escolhas porque nós também nos baseamos nas vantagens que teremos em detrimento dessas escolhas. Então, qual vai ser o meu benefício? O que eu vou ganhar, né? O que vai ser oferecido a mim diante dessa escolha? Então, nosso critério de escolha é assim. Mas mesmo com todo esse critério, nem sempre a gente faz as melhores escolhas. Nem sempre conseguimos fazer as melhores escolhas. E isso fica muito claro quando analisamos, às vezes, a nossa vida ou vida de outras pessoas. Por exemplo, tem pessoas que ela entende hoje que ela não escolheu o melhor trabalho ou a melhor profissão. Tem pessoas que começaram a estudar e depois de um período percebeu que aquela não foi a melhor escolha da escola, poderia ter sido uma outra escola. Tem pessoas que hoje até tem um cônjuge, ou talvez não tem mais, ou tem um namorado ou não tem mais, principalmente os que não tem mais, se não tem é porque não foi uma boa escolha, né? Perdeu o cônjuge, acabou o casamento, não foi uma boa escolha e só perceberam isso com o passar do tempo. A princípio até parecia, mas enfim, não foi uma boa escolha. E às vezes nós fazemos uma boa escolha e acaba que a gente se arrepende. Eu precisei de um serviço recentemente e procurei uma indicação. E aí me indicaram uma pessoa para realizar esse serviço. E eu já sabia que para ser esse serviço, era um serviço que tratava de documentações junto a uma universidade. Eu precisava mandar e-mails e, enfim, fazer essas coisas, essa comunicação, principalmente agora com essa época de pandemia. E aí eu paguei a advogada adiantada, tal, aquela coisa toda. Ela fez uma chamada de vídeo pelo Zoom e falou assim: a recomendação que eu te dou é manda um e-mail. Então, assim, eu escolhi o melhor, mas me arrependi, porque se era para fazer só aquilo eu já sabia, percebe? Mas tudo bem, escolhi. E quando a gente faz isso, isso causa certo sofrimento, até certo arrependimento, porque você pagou um valor, te criou uma expectativa, fez até uma boa escolha baseado numa indicação e se arrependeu, se prejudicou. Mas quando é que nós fazemos más escolhas? Né? Porque no meu caso, eu fiz uma escolha baseada numa indicação, mas me arrependi. E quando é que nós realmente fazemos más escolhas? Quando nós escolhemos baseado na aparência. Quando você faz uma escolha baseado apenas na aparência, você tem uma grande e forte tendência a não escolher bem. E aí temos um exemplo bíblico para isso. Vocês conhecem o pai Abraão, o pai da fé. E ele, quando saiu da sua terra, segundo a ordem de Deus, sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que ainda hei de te mostrar. Ele foi, obedeceu, e ele levou consigo o teu sobrinho Ló. Durante a peregrinação eles prosperaram, os pastos de ambos cresceram, os rebanhos, né? A ponto de ter brigas entre os pastores de Abraão e Ló. E aí então Abraão, para resolver aquela situação, chegou até Ló. Isso está em Gênesis 13, capítulo 13, versículo 8 em diante. Então Abraão disse a Ló: olha, para que não haja desavença entre mim e você, entre os meus pastores e os seus, vamos nos dividir. Aí está a terra diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olha só o que diz a Bíblia: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, como o jardim do Éden do Senhor. E isso foi antes
de Deus destruir Sodoma e Gomorra. E aí ele, baseado na aparência, disse: eu vou para aquele lado, para o lado dos jardins verdejantes do Jordão, que parecem com o Éden. E foi. Posteriormente, aquela cidade se transformou em Sodoma e Gomorra, onde ele não tinha a liberdade nem de expressar a fé dele, de fazer o que ele fazia, e a cidade foi destruída. Foi uma péssima escolha. A péssima escolha é que quando ele teve que sair da cidade correndo, a sua mulher se transformou numa estátua de sal, e teve que ter ainda a intercessão de Abraão em favor dele. Ó Senhor, se tiver 50 justos, 30 justos, 40, se tiver um, se tiver um, eu não destruo a cidade. Então tire Ló de lá para poder destruir. Olha, escolheu baseado na aparência, viu uma cidade linda, os campos verdejantes, não foi uma boa escolha. Então, irmão, se você tiver que fazer uma escolha e for a aparência que estiver encantando, lembra desse texto, amém? E também quando nós escolhemos precipitadamente, quando a gente escolhe de maneira apressada, a gente também faz más escolhas. Olha só, em Provérbios 14, 29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela uma grande insensatez. Olha só, Paulo, vocês conhecem o apóstolo Paulo e conhecem também o seu discípulo Timóteo. Quando ele estabeleceu Timóteo em Éfeso, ele falou assim: levante obreiros aí, levante líderes. Mas olha a recomendação para Timóteo, em 1 Timóteo 5, 22. Não se apresse em nomear um líder. Primeiro, vê se ele é esposo de uma só mulher, se ele não é avarento, se ele não é beberrão, se os seus filhos servem a Deus. Tinha uma lista que deveria ser atendida. E ele disse: não se apresse, porque se houvesse pressa, nomearia qualquer um, e provavelmente seria uma péssima escolha. Então, irmãos, não escolha apressadamente. Mas está chegando aí as festas de Natal. Calma, tenha calma. Não escolha de maneira precipitada. Deus está no controle, Deus está te dando orientação hoje. E agora, nós falamos sobre os nossos critérios de escolha, até mesmo de algumas pessoas aqui, né, na Bíblia. Mas qual que é o critério de Deus para escolher? Primeiro, deixa eu vos fazer uma pergunta. Deus é bom? Amém. Ainda tem uns aqui que dizem assim, o tempo todo. Aí, tá vendo? E se eu disser que existe uma área em que Deus não é bom? Vocês vão falar assim: irmão, isso é heresia, cuidado com o que você vai falar. Irmãos, eu acredito, estou fazendo, né, lógico, brincando, mas aparentemente Deus não é bom em fazer escolhas, irmão. Parece que Ele é o pior para escolher. Parece que até eu consigo escolher melhor do que Deus. Sabe por quê? Olha para você. Eu olho para mim e falo: Deus me escolheu. Puxa, onde Ele estava com a cabeça? Olha para você, irmão. Deus é bom em escolha? Ele é bom em escolha. Mas quando a gente analisa nossa vida, o nosso eu, quem éramos, e fala assim: tanta coisa boa para Deus escolher, por que Deus me escolheu? Parece que Ele não tem critério nenhum, né, de avaliação para fazer escolha. Parece que Ele rasgou todos os critérios, jogou fora e falou: não, para mim não tem negócio de critério, eu escolho quem eu quiser. E é isso mesmo que Ele faz. Então, em última análise, como eu disse aqui, parece que Deus não sabe escolher, né? Mas por que Ele escolheu a mim e a você? A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos. Em João 15,16, quando Jesus conta a parábola da videira, Ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se um ramo for cortado da videira, ele morrerá, porque não tem um ramo vida em si mesmo. Então tem que estar na videira para ter vida. E quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou os dois em perfeita imperfeição, sem influência do mal. E ali sim eu acredito que havia um livre-arbítrio. Hoje nós temos um livre-arbítrio parcial, não total. Porque quando eles foram criados em perfeição, eles tinham o poder de escolher entre o bem e o mal. Tanto é que Eva fez essa escolha. E não havia uma influência. Houve uma tentação. E eles decidiram desobedecer. E a partir de então, eles foram contaminados por essa influência chamada pecado, por esse poder maligno, que a partir deles, todos os seus descendentes, para quem crê no criacionismo como nós, saíram com um defeito de fabricação. Tanto é que os dois primeiros que já saíram, um já matou o outro, né? Caim já matou Abel.
Então, esse defeito de fabricação que está impregnado na humanidade, chamado pecado, está em todos nós. E não há como nós, com esse defeito de fabricação, voltar para Deus por nós mesmos. Tem que ser Deus que tem que nos chamar. É mais ou menos assim, imagine numa serra, uma nascente de água, que forma um pequeno riacho, desce, forma uma grande cachoeira, um rio caudaloso e deságua no oceano. Só que durante o trajeto desse rio, existe alguma contaminação, alguma poluição, e esse rio se polui e mesmo assim se deságua no oceano, polui o oceano. Essa água somos nós, que nascemos em Deus, percorremos o caminho, nos contaminamos com o pecado e desaguamos no mar de pecado, no oceano de pecados. E não há como essa água retornar para a nascente, a não ser que Jesus venha andando sobre as águas. Vai lá, conforme Efésios 2 diz, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Todavia Deus, por meio de Cristo Jesus, nos ressuscitou e nos restabeleceu para Deus. Porque essa água por si só não tem como ela se purificar, se Cristo não for lá e fazer isso. Então, não é uma escolha nossa, não temos essa capacidade, porque nós temos esse defeito de fabricação, que está em todos nós. Então, por nós mesmos, não somos mais como Adão e Eva, temos um livre-arbítrio isento de maldade. Não, em nós, é como se, não tem a musiquinha do Homenzinho Torto? Nós saímos assim, ó. Aqui é o pecado, aqui é o mal. A nossa tendência é essa. Mas eu sou bom. Não, você pensa que você é bom, mas a sua natureza não é. Por mais que você faça coisas boas, por mais que você tenta ir contra a sua natureza, você é assim, tendencioso ao pecado. É seu, isso é intrínseco seu, tanto no corpo quanto na alma e no espírito. Mas Deus nos resgata disso. Ah, então Deus me resgatou e eu agora tenho um livre-arbítrio pleno? Não, você agora tem um poder, uma capacidade, que Jesus foi lá, te tirou do mar, do oceano de pecados, e Ele anda contigo, e Ele te dá forças para você resistir a voltar para aquele oceano de pecados. É assim que funciona. E aí, voltando ao critério de escolha de Deus, né? Primeiro diz por que Deus escolhe, porque é uma vontade dele. Agindo Deus na escolha, quem impedirá? Eu sou o oleiro e vocês são o barro, eu faço vocês como eu quiser. Na verdade, em Romanos 9 diz assim: por acaso a criatura pode contender com o seu Criador dizendo, por que você me fez assim? Não pode. Então Deus nos escolheu, Deus nos fez como Ele quis, e mesmo nos fazendo como Ele quis, Ele nos escolheu, imperfeitos, Ele nos escolheu. Nós somos objetos do seu amor. Não somos especiais, como algumas pessoas às vezes até pregam. Em você tem algo especial que chamou a atenção de Deus. O quê? Pecado? Não tem nada especial em nós. Mas nós somos objeto do seu amor, porque nós somos criação dele. E Ele, sabendo que nós somos merecedores não, somos necessitados do perdão e da redenção e da purificação, Ele vem e executa essa obra em nós, mediante quando nós pregamos e as pessoas ouvem, porque por si só as pessoas jamais sairiam daquele mar de pecado. Por que nós pregamos então? Porque nós pregamos e Jesus Ele faz, como que eu posso dizer, o trabalho quando as pessoas ouvem a voz do Espírito. Porque quando nós pregamos, a Bíblia diz que o Espírito convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então as pessoas por si só, elas nunca viriam. Por isso que há uma necessidade da pregação, no tete a tete, no trabalho, numa conversa informal, através aqui das redes sociais. Tem que se falar do amor de Deus, porque as pessoas precisam ouvir, e quando elas ouvem, o Espírito de Deus as convence da necessidade do pecado, da justiça e do juízo, da necessidade de arrependimento, da necessidade de Deus na vida delas, para lhes trazer vida, lhes trazer um propósito. Não é porque somos especiais, é porque Deus nos ama, porque somos criaturas dele. Amém? E aí, voltando para os critérios de escolha de Deus, Deus escolhe, como nós lemos aqui, as coisas fracas. Não foi isso? Para confundir as fortes. Olha só, e é por isso justamente que Ele nos escolheu, porque somos fracos. Porque se nós fôssemos fortes, Ele jamais nos escolheria. Jesus disse assim uma ocasião para os discípulos e para as pessoas que os interrogavam: olha, eu vim para os doentes, não para os sãos. Percebe? Porque se nós
fôssemos curados, não precisaríamos de Deus. Ele veio justamente porque somos fracos, doentes e necessitados. E Ele veio para nós. Amém? Então, olha só. Ele escolheu as coisas fracas, e a maior prova de que Ele escolhe as coisas fracas foi quando Ele escolheu Davi. Ele disse a Samuel: vai à casa de Jessé e levante para mim um rei. Ele foi lá. Quando chega lá, ele vê homens belos e ele não escolhe pela aparência. E aí, onde está Davi? Davi está lá no passo, vai demorar para chegar. E ele não escolhe apressadamente. Ele espera Davi chegar. E ele escolhe segundo a orientação de Deus. E ele escolheu o menor. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Você se sente fraco? Você se sente pequeno? Deus te chamou. Deus te escolheu. Não se sinta assim não. Deus conta contigo. Aliás, Ele te chamou para um propósito. Porque você é fraco mesmo. Por isso que Ele te chamou, para te dar um propósito de fazer coisas grandes através da sua vida. E envergonhar as coisas grandes. E fazer as coisas grandes e as que se acham capacitadas, olhar e falar assim: como pode esse irmão tão pequeno fazer essas coisas? Amém? Aliás, quando Deus te escolheu, Ele não te escolheu porque você fazia parte de uma bela linhagem familiar. Quem é aqui da família Amorim? Vasco de Melo, Violas e Sá, da família Luiz Vicente. Tem alguém aqui? Não. Ele te chamou não foi pelo seu sobrenome, não foi pela sua formação. Ele te chamou justamente porque Ele te ama. E Ele escolhe as coisas desprezíveis também para realizar as obras dele. Por exemplo, quem conhece a história do comandante do exército sírio Naamã, que era um homem que tinha uma doença chamada lepra? Os irmãos conhecem? Amém. E ele ficou sabendo que existia um profeta que poderia curá-lo, intercedendo a Deus. Esse profeta era Eliseu. E ele foi atrás do profeta. Quando chegou até o profeta falou assim: olha, não vou nem te atender. Da porta mesmo, fala para ele mergulhar lá no Jordão 7 vezes. Mas como assim? Tem o rio Abana, tem o rio Farpar, que são rios muito melhores, limpos e bonitos. Você quer que eu mergulhe no Jordão, nesse rio sujo? Deus escolhe as coisas desprezíveis. Mas de qual igreja que você é? De qual comunidade? De qual bairro? De qual cidade? Não importa se é desprezível ou não. Deus escolhe essas coisas para confundir as que são. E olha só, tinha 2 homens orando. Jesus conta essa parábola em relação àqueles que querem promover uma autojustificação. Pessoas que se acham: não, mas eu sou bom. Não, mas eu faço isso. Que promovem autojustificação para si mesmas. Jesus conta uma parábola que existia um fariseu e um publicano. Ambos foram orar. E o fariseu começou a sua oração no íntimo: eu te agradeço por ser esse homem que eu sou. Por eu não ser um adúltero. Por eu não ser um homem que despreza os pobres. Por eu ser um dizimista fiel. E não ser como esse qualquer aqui que está do meu lado, esse publicano aqui. E aí o publicano orou assim: Senhor, nem ousava olhar para o céu. Tenha misericórdia de mim. Ou seja, foi desprezado pelo outro. Ele era desprezível aos olhos do outro. E ele falava: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus disse assim: vocês sabem que foi justificado? O publicano. Não importa se as pessoas te desprezam. De repente no seu local de trabalho, na escola, na família. Você pode até passar por isso, mas Deus está com aqueles que são desprezados e que aos olhos dos outros são desprezíveis. Deus está com você. Deus está com você. Eu não sei o que você passa na sua casa, se você vive um momento de desprezo no seu trabalho, mas Deus está com você. E será que Deus escolhe errado então? Não, Deus não escolhe errado. Porque olha só, a gente poderia partir do princípio que quando Deus escolheu Saul para ser rei, Ele escolheu errado. Mas não foi errado. Olha só, por quê? Porque em 1 Samuel 9,7 diz assim: quando Samuel viu Saul, o Senhor disse a Samuel: este é o homem de quem lhe falei, ele vai governar o meu povo. E no capítulo 9 ainda, no verso 21, quando ele chama Saul para lhe dar essa informação, Saul responde: acaso não sou eu um benjamita? Olha só o critério de Deus: o menor das tribos de Israel. E não é o meu clã o mais insignificante de todos? Eu sou de Benjamim. Olha o critério de Deus: escolheu o menor e da tribo menor. E aí ele começa a reinar sobre Israel. Só que havia uma condição. E aí é onde as pessoas acham que teve
escolha errada de Deus, mas não teve, porque tinha uma condição. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. E Saul desobedeceu. Estavam prestes a entrar no combate com os filisteus. Ele precisava que Samuel intercedesse a Deus pela vitória de Israel, e Samuel não vinha. O profeta tinha que interceder, fazer sacrifício. Ele falou: quer saber de uma coisa? Dá a lenha, me dá o sacrifício que eu mesmo vou oferecer a Deus. E não era função do rei, era função do sacerdote. E na hora que ele está fazendo o oferecimento do sacrifício, chega o sacerdote e diz: o que você está fazendo? Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Então Deus não escolheu errado. E às vezes as coisas dão errado na nossa vida. Você fala assim: mas por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Por que Deus me trouxe aqui? Não foi Deus que escolheu errado. Às vezes você que fez coisas erradas e está querendo colocar a culpa em Deus. E Samuel falou: seu reino foi rasgado e vai ser dado a outro. E foi assim que aconteceu. Já vamos terminar, falta 5 minutos, né, irmão? E eu estou só na metade. Mas vamos lá. O que devemos fazer quando nós fazemos escolhas erradas? A gente tem que assumir o nosso erro, assumir a responsabilidade, se arrepender e se esforçar para fazer o que é correto. Porque, olha só, Pedro negou a Jesus. Pedro negou. Assim, quando ele estava sendo crucificado, indo a caminho da crucificação, ele negou 3 vezes quando disseram: você estava com ele, você é um deles. Ele: não conheço. Isso já tinha sido até predito por Jesus. Só que, reconhecendo isso, depois que Jesus ressuscitou, encontrou com ele na praia e disse assim: Pedro, tu me amas? Ele falou: tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas mesmo? Tu sabes, então apacenta as minhas ovelhas. Quando você reconhece o teu erro, quando você demonstra que ama a Deus, mesmo que errou, você se arrepende, Deus não abre mão do chamado que tem para você. Ele tinha um chamado para Pedro, mesmo Pedro negando ele vem até Pedro e lhe dá uma nova chance. Você tem certeza que você me ama? Então toma as minhas ovelhas e cuida delas. Ah, mas eu falhei no ministério, mas eu errei. Não importa, você ama Jesus? Você ama? Aparentemente foi uma escolha errada, mas Deus devolve o seu ministério, Deus te dá o ministério, Deus te dá aquele chamado que Ele chamou para ter. Amém? Agora sim, só para encerrar, vamos rapidinho aqui. E como que eu posso fazer então boas escolhas? Tendo a atitude que Josué teve. Ele, quando esteve diante do povo, numa decisão, disse assim: o que vocês escolhem hoje? A quem vocês vão servir? Eu e minha família escolhemos servir ao Senhor, e vocês? Então escolha sempre servir ao Senhor. Escolha sempre servir ao Senhor, mesmo diante do embate, mesmo diante das guerras, mesmo diante dos conflitos. Escolha sempre pelo Senhor. Sempre pelo Senhor. E foi assim que aconteceu também com Marta e Maria. Quando Jesus entrou na casa de ambas, Marta, preocupada com os afazeres, não escolheu ficar aos pés do Senhor. E olha o que Jesus disse assim, em Lucas 10, 41, 42. Mas o Senhor respondeu a Marta quando ela questionou: olha, Maria fica aí, não me ajuda, eu estou aqui fazendo todas as coisas, e Maria sentada aí só olhando. Ele disse assim: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Às vezes estamos aqui, está numa correria, irmão. Você quer fazer, você está quase igual Marta, mas tem horas que você precisa parar como Maria e fazer a escolha certa, irmão. Para e deixa, e só adore aos pés do Senhor, e Ele vai falar contigo. Faça a escolha certa. E agora, por que nós temos capacidade de fazer a escolha certa? Porque nós somos uma nova criatura. Cristo nos tirou daquele oceano de pecados e está conosco, nos fez uma nova criatura. E nós, sendo uma nova criatura, temos o Espírito de Deus em nós. E Ele nos capacita a fazer boas escolhas. Então assim, qual é o propósito de nós fazermos boas escolhas? Para reduzir a nada aquelas que acham que são. Amém? Porque nós vivemos numa sociedade onde é super e hipervalorizado o conhecimento, tanto científico, tecnológico, intelectual, filosófico. E nós que somos cristãos, somos taxados muitas vezes de retrógrados,
não politicamente correto, atrasados, quadrados. E eu não quero dizer que o avanço do conhecimento, a valorização do conhecimento seja ruim. Só que essas pessoas autovalorizam tanto o conhecimento e o avanço da ciência, das tecnologias e até mesmo das ciências humanas, que esquece que o fator que faz com que o ser humano não seja aquilo que ele gostaria de ser é o pecado. E não alcançar aquilo que ele gostaria de alcançar é o pecado. Às vezes eu converso com pessoas que têm esse tipo de pensamento e dizem assim: não, basta você pensar positivo, porque a mente, já foi comprovado cientificamente que quando nós pensamos, nós liberamos hormônios, nós liberamos sinapses aqui no nosso sistema nervoso, e isso entra de uma certa forma em comunicação com o universo, que vem a favor de nós. Eu falo, isso é fé. Tipo, isso é fé, não precisa tanta explicação para isso, é fé. É crer no que não existe. Não, mas sem ser do lado religioso, pode acontecer, tudo bem, mas as pessoas não admitem que isso é uma questão de fé, e elas querem sempre colocar coisas acima disso. Então, por que Deus escolhe essas pessoas? Justamente para reduzir a nada essas que acham que são tudo, que conseguem tudo. E aí, quando chega a um determinado ponto da vida, essas pessoas às vezes veem que não valeu a pena tanto conhecimento, não valeu a pena tanto dinheiro, porque segundo ele, todos vão para o mesmo lugar. Mas na verdade, né? Todos não vão, nós somos eternos. Somos um espírito, na verdade, que temos uma alma, que habitamos num corpo e que somos eternos. E que viveremos eternamente com Deus, ou não. Amém? Então, por que Deus, qual é o propósito de Deus em nos escolher? Pequenos, fracos, humildes e desprezados, para reduzir a nada aqueles que se acham fortes, poderosos, capacitados e que são os máximos. Amém? E isso não é uma guerra, isso não é um conflito, é simplesmente para ele olhar para você que é considerado fraco aos olhos dele e falar assim: eu não imaginei que você é fraco, eu não imaginei que você é tão desprezível, eu não imaginei que você é tão sem estudo, eu não imaginei que você é tão sem dinheiro, seria capaz. E aí é onde você reconhece: não sou eu, é o Espírito de Deus em mim. Amém? Então, irmãos, é isso, tá bom? Vamos ficar de pé. Deus abençoe. Obrigado pela paciência em me ouvir. Espero que essa receita de bolo tenha sido boa, tá bom? Vamos louvar ao Senhor então, em nome de Jesus. Glória a Deus.